Amém. Nós temos refletido sobre essa temática, essa série Viagem Leve, formas como a gente pode pensar em coisas que estão pesando a nossa bagagem. Nós já falamos aí sobre o pecado, a culpa, como esse peso extra na nossa bagagem. Falamos também do passado, como essa lembrança que pode se tornar um grande fantasma na nossa vida e nos impedir de avançar. E hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha muito especial na Bíblia que na verdade, especial no sentido ruim, né? Que é tida como a raiz de muitas coisas, que é a amargura. Então, o tema da mensagem de hoje é deixando a amargura. Nós vamos aprender nessa noite como tirar da nossa mala esse peso extra chamado amargura. Para isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. Apenas 2 versículos que estão projetados aí também para que a gente acompanhe. Efésios 4, 31 e 32, que diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da Tua palavra, somos gratos porque ela é a Tua revelação para nós. E apenas ao lermos a Tua palavra de forma coletiva aqui, certamente já somos abençoados. Já recebemos porção do Teu Espírito que fala conosco, nos instrui e nos orienta e nos exorta também. Mas nós queremos meditar na Tua palavra, entender quais são as implicações dessas poucas palavras, desses 2 versículos na nossa vida pessoal, particular, relacional. Então, Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Faça com que ela ganhe sentido, não só na questão literária, mas que haja transformação em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos falar sobre essa palavrinha amargura e eu queria refletir com os irmãos sobre a natureza da amargura, ou seja, de onde ela surge, de onde ela nasce, como começa a amargura. Eu quero falar também sobre as consequências da amargura, o que ela leva na nossa vida, o que ela faz com que a nossa vida desfrute a partir do momento em que nós nutrimos uma amargura no nosso coração. E eu quero falar também, obviamente, da cura da amargura, como nós podemos viver a cura desse sentimento tão ruim chamado amargura. E a amargura vem realmente da mesma palavra, da mesma raiz de amargo. Então, quando você come alguma coisa amarga, né? Quando você bebe uma bebida amarga, fica aquele sabor ruim na boca, né? Por alguns minutos, talvez até horas, dependendo da intensidade desse sabor. Então, a amargura vem dessa mesma raiz da palavra amargo, dessa sensação amarga que nós sentimos no nosso paladar. Mas nós estamos aqui diante de uma realidade que tem muito mais implicação, muito mais ampla, na verdade, do que uma amargura sensorial apenas. Tem a ver com a nossa vida emocional, tem a ver com a nossa vida com Deus, tem a ver com a nossa vida espiritual. Eu quero começar refletindo com os irmãos sobre como o apóstolo Paulo inicia esse versículo 31. Ele usa uma expressão: que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Então, essa expressão, que não haja no meio de vocês, e depois ele usa lá na frente, no versículo 32, pelo contrário, ou seja, ele dá um contraste aqui do que deve existir entre nós. Essas 2 expressões, que não haja no meio de vocês e pelo contrário, isso aponta para uma realidade de que a ética cristã precisa ser contracultural. Isso aqui é uma primeira reflexão que eu quero fazer com os irmãos, que se aplica à realidade da amargura, mas se aplica a qualquer outra realidade. Um cristão, e isso tem que ser dito e repetido nos nossos dias, irmãos, constantemente. Porque o povo de Deus, infelizmente, tem se tornado muito parecido com o povo do mundo, com o povo que não conhece a Deus, que não conhece a verdade do Evangelho. E nós precisamos relembrar esse fator contracultural do Evangelho. O Evangelho
é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de amor, de aceitação, de acolhimento, mas é uma mensagem de transformação. E essa transformação implica que o povo de Deus, eu, você, todos nós, vivamos numa cultura diferente, de forma diferente. Em tudo, irmãos, em tudo. A forma como nós vivemos a nossa sexualidade, a forma como nós lidamos com o dinheiro e com o sucesso, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós criamos os nossos filhos, a forma como nós conduzimos o nosso casamento, a forma como nós trabalhamos, em tudo nós precisamos ser diferentes. A diferença aqui não aponta para uma perfeição moral, ética, mas aponta para uma ética cristã diferente do mundo. Se o mundo olha para o trabalho, por exemplo, como uma forma de enriquecer, de ganhar muito dinheiro, de ter sucesso, nós olhamos para o trabalho como uma forma de abençoar o mundo, de transformar a vida de pessoas, de exercer influência a partir daquilo que nós fazemos. Se o mundo olha para a sexualidade a partir de uma lógica casual, e a gente pode viver no mundo, né, a sexualidade de forma casual, sem compromisso, nós entendemos que a sexualidade precisa ser vivida dentro de uma aliança, com compromisso, com responsabilidade. Se o mundo olha para os relacionamentos como um meio de atingir os nossos fins, e nós acabamos usando as pessoas para atingir os nossos fins, a ética cristã diz, não, o ser humano, o próximo, a outra pessoa é a imagem de Deus também, assim como você. Então os nossos relacionamentos precisam ser carregados de amor, de esperança, de acolhimento. Perceba, em tudo, em absolutamente tudo, nós poderíamos aplicar essa expressão, que não haja no meio de vocês. Pelo contrário, vivam de forma diferente. Isso o apóstolo Paulo faz inúmeras vezes na carta aos Efésios. Ele inúmeras vezes pontua o que deve ser vivido de forma diferente dentro do meio cristão, dentro do seio cristão. E eu preciso destacar aqui, exortar você e a mim, que nós precisamos viver uma ética cristã. Nós precisamos ser diferentes do mundo, irmãos. As pessoas precisam olhar para a igreja e perceber que, de fato, existe alguma coisa que nos transformou. Existe alguma coisa que modificou a forma como nós pensamos sobre absolutamente tudo. E não seria diferente quando a gente pensa sobre relacionamentos, sobre perdão, sobre a vivência dessa amargura ou de coisas que podem levar a essa amargura. Então, o que não deve existir no nosso meio? Qual deve ser a nossa ética cristã diferente? Primeiro, o apóstolo Paulo aponta o que não deve existir dentro dos nossos relacionamentos. E ele faz uma lista: amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia e maldade. Olha só, que lista do que nós não devemos viver, ou do que nós não devemos nutrir nos nossos relacionamentos dentro da sua casa. Então, aplique isso ao contexto da igreja, aplique isso ao contexto da sua família. Dentro da sua casa não deve existir amargura, indignação, ira, gritaria. Talvez você fale assim, pô, difícil, hein, Jesus? É que você não conhece o meu filho, você não conhece o meu contexto lá em casa. Tem que ser na gritaria às vezes. Mas Paulo está falando, não deve existir no meio de vocês gritaria, blasfêmia, maldade. Então, irmãos, é importante a gente destacar aqui também que dentro do contexto literário do que Paulo está escrevendo, essa lista, ela não é uma lista aleatória. Ela é uma lista que parece mais uma progressão. E se você parar para analisar, você vai perceber que existe aqui uma escalada da maldade nessa lista. A amargura nutrida no coração gera a indignação. A indignação é a porta de entrada para a ira. E quando nós estamos irados, nós costumamos blasfemar e gritar com as pessoas. E se consumando essa ira que virou gritaria, que virou blasfêmia, ela pode vir a ser a execução do mal contra a pessoa. Até em realidades extremas, o mal físico mesmo, a agressão, o assassinato. O assassinato não começa simplesmente com um desejo de exterminar a vida da outra pessoa. Jesus já nos alertou sobre isso, que quando a gente deseja que o nosso irmão morra, que nós odiamos ele no nosso coração, nós já estamos assassinando ele. Não do ponto de vista literal, mas porque nós já estamos nutrindo um sentimento
que pode ir sendo levado a uma progressão até se transformar de fato num assassinato, vias de fato. Então, perceba o perigo da amargura. A amargura é o começo dessa lista. A amargura não tratada, a amargura não resolvida, a amargura não conversada e tratada como ela deve ser, ela pode progredir para indignação, para ira, para gritaria, para blasfêmia e a execução, a consumação do mal. Muitas vezes, irmãos, nós rompemos essa progressão da amargura de forma tardia, quando ela já atingiu o nível da gritaria e da blasfêmia. Não é assim? Nos nossos relacionamentos, dificilmente quando você se sente amargurado com alguém assim, um amigo, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a gente dificilmente, quando nasce aquele brotinho de amargura, a gente já vai lá e resolve. A gente nutre um pouquinho isso, aí isso se torna uma indignação, isso se torna uma ira, aí a gente explode, a gente grita, a gente ofende. E aí, quando a gente faz isso, aí a gente tenta resolver esse problema. Por quê? Porque daí já se tornou evidente. A gente já gritou, a gente já blasfemou, a gente já ofendeu o próximo. E aí a gente começa a sofrer as consequências dessa amargura que evoluiu. E aí, se você é minimamente uma pessoa que entendeu o evangelho, você sabe que você vai precisar pedir perdão para essa pessoa que você ofendeu. Mas isso é uma forma tardia de tratar a amargura. Porque ela já levou a ofensas, já levou a gritaria, já aconteceu muita coisa. Esse progresso, ele só não escala mais, então, desse ponto de vista da solução tardia, a ponto de terminar em um assassinato, numa agressão, numa maldade de fato, porque nós ainda nutrimos minimamente a necessidade do perdão. Nós temos a consciência de que nós precisamos perdoar, mas quando chega nessa fase, muita gente já foi ferido e ofendido. Quando chega nessa fase da amargura ter se transformado na gritaria, na blasfêmia, muita gente já saiu machucada. E às vezes pode ser irreversível, irmãos. Pode ser praticamente irreversível, porque o coração humano ele é pecaminoso, ele é duro. Então, às vezes, você ofende alguém, você até se arrepende, pede perdão para essa pessoa, mas as marcas foram tão profundas que quase que se torna irremediável esse relacionamento. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com nutrir a raiz da amargura a ponto de que ela cresça e se desenvolva e se torne numa maldade. Por isso, a orientação bíblica é que apliquemos a bondade, a compaixão, o perdão, ainda no nível da amargura, ainda quando isso ainda é uma pequena raiz, para que esse progresso não se inicie e não se escale de forma destruidora a ponto de acabar com o seu casamento, a ponto de acabar com a relação sua com seu filho, a ponto de acabar e dividir uma igreja. Por isso nós precisamos estar atentos em observar, em identificar, e ser sensível para identificar de fato essa amargura no começo. Quando isso é um sentimento ainda que parece pequeno no seu coração, mas que pode se transformar numa ira destruidora. Eu vou tocar aqui em alguns textos para a gente pensar sobre a natureza da amargura. A Bíblia fala claramente da onde a amargura nasce. O primeiro texto que reforça essa ideia de que a amargura é uma pequena raiz, eu só vou citá-lo e conversar um pouco sobre ele, a gente não precisa ler. Hebreus capítulo 12, versículo 15, é uma raiz que contamina. O texto diz assim: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Aqui, então, a amargura é claramente descrita, como nós falamos, como uma raiz venenosa. Ela é invisível no início, mas ela é destrutiva na sua expansão. Então, Hebreus, o autor de Hebreus, que nós não sabemos exatamente se é Paulo, ele fala sobre a amargura como uma raiz. Mas, olhando agora para o Antigo Testamento, para histórias que são marcantes da nossa vida cristã, que são arquétipos da nossa vida com Deus, nós podemos nos lembrar do primeiro broto de amargura que nasce na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 4. Caim ficou irado, ressentido, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não a oferta dele. Então, a partir de uma aceitação da parte de Deus de uma oferta e a não aceitação da parte de Deus de outra oferta, surgiu um broto, uma raiz venenosa de amargura de um irmão contra o outro.
Perceba que a amargura pode ter, às vezes, motivos religiosos. A gente pode chegar aqui para a igreja e falar assim: nossa, o pastor deu mais atenção para mim do que para outra pessoa, do que para outra pessoa, do que para mim. Isso pode gerar uma raiz de amargura. O irmão cumprimentou todo mundo na hora que o pastor mandou cumprimentar, mas não me cumprimentou. Ah, alguma coisa tem de errado aí. E aí isso gera uma raizinha de amargura dentro do nosso contexto religioso. Nossa, fulano de tal recebeu um cargo, foi eleito presbítero da igreja, diácono, diaconisa, ou isso faz parte de um ministério. Eu não. Por que eu não? E esse pode gerar uma raiz de amargura. Esse é uma primeira natureza da amargura em Gênesis capítulo 4. A oferta que foi aceita por Deus e a oferta que não foi aceita por Deus. Então, em vez, Caim, em vez de lidar com o coração ferido, por conta dessa diferenciação da oferta, ele alimentou a amargura. E ele foi alimentando essa amargura continuamente e ela levou, de fato, ao assassinato do próprio irmão. Perceba como isso não é irrelevante. Perceba que esse brotinho, essa raiz venenosa que surge no nosso coração, chamado amargura, não pode ser tratado como uma coisa irrelevante e inofensiva. Ela levou Caim a matar o seu próprio irmão. Deus perguntou para ele em Gênesis capítulo 4, versículo 6, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Então, Caim, com essa raiz de amargura, ele estava irado e, ao que nos parece, o próprio Deus conseguiu perceber. A face dele estava diferente, o semblante dele estava diferente. Ele estava mostrando, a partir da sua linguagem corporal, que ele estava amargurado. É ou não é assim? Sua casa, você conhece a pessoa que você convive, você sabe quando ela está amargurada, né? Que aconteceu alguma coisa. Aí, geralmente, os homens, perguntam assim para a mulher: amor, o que foi? Fala. Nada não, né? A pessoa que você mais ouve, talvez, na sua casa, se você é casado, é nada não. Não foi nada, deixa para lá. Mas isso pode ser uma raiz de uma amargura que está ali brotando, crescendo. E eu espero, em nome de Jesus, que homens e mulheres não permitam com que essa amargura cresça e se transforme em um assassinato. Em nome de Jesus. Mas cuidado com as pequenas raízes da amargura. A amargura começa quando não conseguimos lidar com a frustração de não sermos aceitos ou reconhecidos. Nesse caso de Caim e Abel, a amargura nasceu dessa frustração, em que Caim não foi aceito, não foi reconhecido como seu irmão. Isso gerou nele ira, indignação, que foi crescendo e crescendo. Segunda história de amargura na Bíblia Sagrada, nós podemos encontrar em Êxodo capítulo 1, versículo 14. A amargura da escravidão do povo de Israel no Egito. O texto diz que os egípcios amarguraram-lhes a vida com dura servidão, ou seja, o povo egípcio, escravizando o povo de Israel, deu tanto trabalho para eles, deu tanta servidão, escravidão para eles, que o coração do povo de Israel se tornou amargurado. Aqui a amargura é resultado de opressão, de um sofrimento prolongado, e serve de pano de fundo para o clamor que Deus ouviu. Então, o texto diz em Êxodo capítulo 2, versículo 23, que Deus ouviu a amargura do povo. Deus viu que o povo estava amargurado, sendo oprimido, sofrendo. Mas perceba que, às vezes, a amargura pode atingir um povo inteiro, uma coletividade inteira. Então, a amargura não é só uma experiência pessoal, individual. Aqui o texto nos lembra que o povo ficou amargurado, porque estava sofrendo, estava sendo oprimido. Então, a amargura também pode ter uma natureza coletiva. A gente pode se sentir amargurado como igreja. Sabe, a gente pode passar por um momento da nossa vida como comunidade de fé que as coisas estejam difíceis, que a gente talvez perde pessoas queridas, ou que nós somos oprimidos, perseguidos por algum motivo, e isso pode gerar no nosso coração amargura, sofrimento. Terceira história bíblica que fala sobre a natureza da amargura é a história conhecida de Noemi. Noemi, inclusive, chegou a dizer em
Ruth, capítulo 1, versículo 20. Não me chamem mais de Noemi, significava agradável, mas me chamem de Mara, que significa literalmente amarga, uma mulher amarga, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Você sabe, você que conhece a história, sabe que ela ficou extremamente abatida, porque perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos. Então, esse sofrimento intenso atingiu a vida de Noemi e ela ficou completamente amargurada a ponto de dizer: troque o meu nome, pare de me chamar de Noemi, porque esse nome não condiz com o meu estado de espírito, com a forma como eu estou encarando a vida, porque Deus impôs sobre mim sofrimento, eu perdi o meu marido, perdi os meus filhos. Então, Noemi traduz a dor em identidade. Ela não apenas sentia a amargura, ela se tornou amargurada. E isso aqui é um outro grande problema da amargura. E de qualquer outra patologia, de qualquer outro problema emocional. Nós não somos aquilo que nós sentimos. E nós precisamos deixar isso muito claro. A gente costuma falar isso do ponto de vista da sexualidade, né? Ah, você não é o que você sente. Então não é assim, você hoje se sente homem, hoje você se sente mulher, você pode ser isso. Isso é um combate, inclusive, da nossa apologética sobre a sexualidade, e nós falamos para as pessoas: você não é o que você sente, você é o que Deus criou você para ser. Mas isso também é uma verdade quando nós pensamos nas doenças emocionais. Nós não somos aquilo que nós sentimos. Por isso que eu, às vezes, quando converso com pessoas e as pessoas se expressam assim para mim: ah, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu não gosto dessa definição. Porque ninguém é uma patologia que tem. Eu estou depressivo, eu estou triste, eu estou ansioso, eu estou amargurado. Nós não podemos cometer o erro de Noemi, de nos identificar tanto com a nossa dor a ponto de falar assim: me chame amargurado agora. Esse é meu nome, essa é minha identidade, é isso que me define. Então a gente também precisa tomar cuidado para que as nossas dores, as nossas patologias, os nossos sofrimentos não sejam capazes de nos definir. Então você não é depressivo, você não é ansioso, você não é. E aí coloque depois desse qualquer patologia, transtorno, dificuldade que você tenha. Você está sim. Essa é uma condição da sua alma, essa é uma condição do seu emocional, mas isso não pode definir você. E a amargura é tão perigosa que às vezes pode ser forte o suficiente para nos definir. Lute contra a amargura. Aqui então é um alerta sobre como a dor, se não for entregue a Deus, redefine quem nós somos. Quando você passa por uma dor intensa, se você não entregar isso a Deus, despejar isso diante de Deus, isso pode definir quem você é. Pode transformar a sua identidade. Erroneamente, mas isso é capaz de acontecer. Quarta história. Quarto arquétipo bíblico sobre a amargura e a natureza dela. O rei Saul. O rei que foi corroído pela inveja. 1 Samuel, capítulo 18 e 19, conta a história, né, de que Saul ele se amargou, ele ficou amargo ao ver o sucesso de Davi. A inveja o tornou paranoico, rancoroso e violento. Quando ele viu Davi prosperando, as pessoas exaltando o nome de Davi, reconhecendo o poder de Davi, a bondade, a virtude em Davi, isso gerou inveja, isso gerou amargura no coração de Saul, a ponto dele ficar um total lunático, a ponto de colocar como objetivo da vida dele perseguir e matar Davi. Então a amargura aqui nasce da comparação, de um orgulho que foi ferido. Quando nós nos comparamos com as pessoas, quando nós temos o nosso orgulho ferido porque alguém prosperou mais do que a gente, porque alguém conseguiu um sonho que a gente estava buscando alcançar, mas essa pessoa alcançou primeiro, isso pode gerar no nosso coração uma amargura, uma comparação. Então Saul perdeu o trono muito antes de perder a coroa, porque ele se perdeu nas suas emoções, na sua amargura. Perdeu o coração dele para o ressentimento. O Espírito do Senhor foi retirado de Saul porque ele se tornou um homem amargo, porque ele não se atentou a essa raiz venenosa que surgiu quando Davi estava prosperando. Última história. Jonas, o profeta que foi ressentido pela misericórdia de Deus.
Jonas capítulo 4 nos mostra claramente que Jonas ele se irrita com a misericórdia de Deus sobre Nínive. Ele diz assim: é melhor morrer do que viver. Sua amargura, então, vem de uma inconformidade com a graça. Ele estava inconformado que Deus resolveu salvar um povo tão violento quanto os ninivitas. Isso gerou nele uma amargura. Jonas queria justiça para os outros e a graça somente para si. Jonas queria que as pessoas fossem punidas pelos seus pecados, pelas suas maldades, mas ele mesmo queria desfrutar da graça. E isso deixou ele azedo diante de Deus. Jonas foi o profeta azedo. O profeta que chegou lá em Nínive e falou assim: ó, gente, é o seguinte, ou vocês se convertem, se arrependem, ou vocês vão morrer. A pregação desleixada, a gente já estudou aqui, né, a história de Jonas. Uma pregação desleixada, amargurada, ressentida, mas ainda assim Deus, na sua graça, usou a vida de Jonas. Mas Jonas era um profeta amargurado porque ele viu a graça de Deus sendo demonstrada na vida de outras pessoas. E a gente fala assim: nossa, Jonas, que cara mau. Mas nós somos assim também. Nós ficamos ressentidos quando a gente vê que Deus perdoa as pessoas que erram contra a gente, inclusive. Nós ficamos chateados porque Deus, no final, é muito misericordioso. E eu queria que a pessoa que me feriu fosse punida, mas Deus vai lá e ama ela, Deus vai lá e abraça ela, Deus vai lá e dá mais uma chance para ela. E a gente se torna amargurado como Jonas, não permitindo com que a graça de Deus alcance outras pessoas. Então, irmãos, perceba, essas são algumas formas que a amargura surge no nosso coração. Pela comparação, por um sofrimento intenso, uma dor, uma perda. Surge também por um motivo religioso, a oferta que Deus aceitou, a oferta que Deus não aceitou. Surge por uma escravidão coletiva, uma opressão coletiva. Surge pela inveja que nós podemos sentir das pessoas que estão ao nosso redor. Então, cuidado com esses sentimentos. Cuidado com esses momentos na sua vida que você percebe a raiz de amargura surgindo no seu coração. Porque dentro dessas histórias, além da gente olhar e perceber a natureza da amargura, a gente vê as consequências dela. Saul, como a gente falou, perdeu o reino, perdeu a presença de Deus, perdeu a aceitação de Deus porque estava amargurado. Caim matou seu próprio irmão e carregou essa marca de um assassino por toda a sua vida, porque não identificou essa raiz da amargura. Irmãos, a amargura pode gerar consequências terríveis na sua vida. Pode destruir o seu casamento, pode destruir os seus relacionamentos de amizade, pode destruir a sua relação com a comunidade da fé, pode fazer você perder um trabalho, uma oportunidade. Então, com muito cuidado, não menospreze o começo do mal no seu coração. Não espere isso virar uma ferida emocional gigantesca. Não espere isso se transformar em ira, a ponto de você xingar as pessoas, a ponto de você blasfemar contra elas, a ponto de você se tornar uma pessoa carrancuda, sabe? Que fica andando assim, sempre com o semblante assim, bravo, amargurado. Não consegue enxergar felicidade em nenhum momento da vida. Gente amargurada não consegue desfrutar de bons momentos. Gente amargurada não consegue ver a beleza da vida. Gente amargurada não consegue perdoar. Gente amargurada não consegue, como nós falamos no domingo passado, vencer o passado. Porque fica sempre ressentindo aquela dor, aquela experiência, aquela mágoa. Isso é fruto da amargura, isso é consequência da amargura. Por isso a gente precisa identificar essa sensação, esse sentimento pequeno, parece inofensivo, mas que pode levar à morte. Bom, qual é o remédio então para a amargura? Qual é o antídoto para a amargura? Qual é a solução que o apóstolo Paulo nos dá quando a gente consegue então identificar essa raiz venenosa? Irmãos, como eu disse, essa série é para a gente reafirmar o simples e o básico. Pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, sejam bondosos, compassivos e perdoem uns aos outros como Deus também em Cristo perdoou vocês. Então, o remédio, o antídoto, a fórmula para vencer a amargura é bondade, compaixão e perdão. Bondade, compaixão e perdão. Isso precisa ser aplicado em todos os nossos relacionamentos, em todas as
esferas e dimensões da nossa vida. Nós não precisamos e não podemos e não devemos, diante de relacionamentos, diante de rupturas, de fraturas nos nossos relacionamentos, olhar para isso tudo que acontece com maldade no nosso coração. Sabe, aquela pessoa que sempre enxerga o mal em tudo que acontece? A pessoa não cumprimentou ela na rua, ela não cogita a possibilidade de que talvez a pessoa não viu. Talvez a pessoa estava tão acelerada, tão confusa, com tantos problemas para resolver, que ela não viu. E ela já fica amargurada, porque ela tem maldade no seu coração, falando, não, a pessoa me viu, mas ela não quis me cumprimentar, fez de propósito. Isso é maldade que vai se transformando em amargura e vai evoluindo, como a gente falou. A gente precisa aprender a olhar com olhos de bondade para as coisas e circunstâncias que acontecem na nossa vida. Dar o benefício da dúvida para as pessoas, sabe? Ó, eu não vou afirmar, eu não vou blasfemar, eu não vou dizer com certeza que essa pessoa não quis me falar oi. Talvez ela só não me viu. E eu preciso conversar com ela para talvez tirar isso a limpo. Talvez não foi isso que ela quis dizer. Talvez não foi assim que ela quis se comportar. Talvez não foi isso que o meu marido quis me dizer. Ele usou as palavras erradas porque estava estressado depois do trabalho. Talvez não foi isso que a minha esposa quis dizer porque ela estava tão sobrecarregada com o trabalho dela, com as coisas que ela tinha para fazer, que ela escapou uma palavra. E eu vou dar o benefício da dúvida para perceber que não foi na maldade, que não foi por maldade. Então, bondade é uma solução, um antídoto para a amargura. A compaixão também, irmãos. Nós precisamos ser mais compassivos. A compaixão fala também do caráter de Deus, que é tardio em irar-se. É o oposto da ira, é a compaixão. É olhar para as pessoas e mesmo depois que você deu o benefício da dúvida e você concluiu que ela realmente agiu com maldade contra você, é você ser compassivo com ela. Perdoar e falar assim, tudo bem, ela agiu com maldade, aconteceu o que aconteceu, mas é assim, eu preciso ser compassivo, eu preciso ser tardio em me irar com essa pessoa. Eu preciso dar mais uma chance para ela. Eu preciso insistir nesse relacionamento, eu preciso insistir nessa história a ponto de olhar para isso não com com os olhos da amargura, mas com os olhos da compaixão. E por último, o perdão. O perdão que é uma prática milenar e simples, mas muito difícil da gente praticar. Muito difícil, porque mexe com o nosso orgulho. Mexe com a realidade de dizer assim, talvez eu até esteja certo, mas eu vou abrir mão de estar certo. Eu vou abrir mão da razão. Eu vou perdoar. Eu vou superar essa situação. Eu vou liberar perdão sobre a sua vida. E o perdão é tão difícil, irmãos, porque mexe realmente com o nosso orgulho, mexe com o nosso ego, mexe com a nossa reputação. A gente não quer ser conhecido por aquele que deixou passar mais uma vez um erro, um problema. A gente quer ter a reputação daquele que exerce a justiça, que retribui com o que precisa ser retribuído. O perdão está na lógica subversiva do reino de Deus, porque foi isso que ele fez conosco. Nós merecíamos a ira, nós merecíamos o castigo, nós merecíamos a condenação, mas ele foi compassivo e ele nos perdoou. E por isso nós precisamos exercer o perdão. Eu acho que o segredo dos nossos relacionamentos, sejam eles conjugais, amorosos, afetivos, ou de amizade, ou de fraternidade cristã, está e consiste numa única coisa: em aprendermos a perdoar e perdoar rápido. Quanto mais a gente demora para perdoar o nosso marido, nossa esposa, os nossos filhos, o nosso amigo, nosso colega de trabalho, nosso irmão da igreja, quanto mais a gente demora, mais a semente da amargura cresce. Vira indignação, vira ira, vira blasfêmia, vira gritaria e vira maldade. Por isso, irmãos, estou repetindo aqui algo que a gente já falou algumas vezes aqui, nos últimos meses, talvez. O perdão é o antídoto para a amargura nos nossos relacionamentos. Você é alguém que tem facilidade para perdoar, para ser compassivo com as pessoas, para dar o benefício da dúvida? Você é alguém que tem facilidade para perdoar e perdoa rápido?
Ou você fica ressentindo? O que é o ressentimento? É sentir algo que você já deveria ter superado. Então você está ressentindo aquilo, aquela tristeza, aquela chateação, aquela traição, aquela rejeição. Você está ressentindo tudo isso. Irmãos, isso é altamente destrutivo. E eu preciso te dizer, não há remédio que cure isso. Não há remédio para a ansiedade que vai te libertar dessa amargura que cresceu. Não há remédio para a depressão que vai liberar você dessa doença chamada amargura. Não há remédio para dormir que vai fazer você ter uma vida mais saudável, para você esquecer essa amargura que já não é nem uma raiz, já é uma árvore gigante dentro do seu coração, que já tomou tudo dentro de você. Remédios não vão curar isso. O tempo não vai curar isso. Só uma coisa vai curar: perdão. Perdão. Enquanto você não perdoar, e aqui eu não estou generalizando, não estou dizendo que toda situação em que você se medica deve ser excluída pela realidade do perdão. Mas a amargura, sim. Você pode tomar cartelas de remédio por dia. Se essa amargura ainda está aí dentro de você, se você ainda não perdoou, se você está arrastando isso, seja com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, você vai gastar todo o seu dinheiro em remédios. Você vai gastar todo o seu dinheiro em psicoterapia, em psiquiatria. Mas enquanto você não entender a realidade do Evangelho, da boa nova do perdão, encarnar isso para você e exercer isso para as pessoas que você convive, essa amargura vai continuar lá. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo de Deus nos capacita, irmãos. Eu sei que por nós mesmos, a gente não quer perdoar. A gente quer ver a justiça, a gente quer ver a punição, a gente quer retribuir. Por isso o perdão, a compaixão é um dom do Espírito Santo de Deus. E você precisa pedir esse dom para o Senhor. Senhor, eu não consigo perdoar, não quero perdoar. Eu não quero, eu quero é punir. Eu quero ver essa pessoa ferida como ela me feriu. Mas, Senhor, me capacita. Gera em mim o mesmo perdão, a mesma compaixão que estava em Jesus quando ele morreu na cruz. Para que eu consiga olhar como Jesus olhou e falou: perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. E que você consiga desenvolver essa mesma habilidade, para que você viaje leve, para que você arranque o peso da amargura da sua vida e consiga seguir em frente com Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar, pedindo ao Senhor essa capacidade. Senhor, em nós mesmos, nós não encontramos forças, nós não encontramos motivos, nós não encontramos a capacidade de perdoar. Porque o nosso coração é orgulhoso, o nosso coração é ressentido. E talvez a raiz da amargura se tornou tão grande, e já cresceu tanto, que a gente não sabe nem por onde começar a cortar essa árvore, Senhor. Mas a boa nova do Evangelho nos lembra que o Teu Espírito Santo nos enche, nos completa, a ponto de arrancar de dentro de nós tudo que é ruim, tudo que é sujo, tudo que é raiz de amargura, Senhor. E essa é a minha oração nessa noite. Que eu e os meus irmãos aqui tenhamos o nosso coração purificado de toda a amargura, Senhor. O Senhor conhece cada história, cada experiência na vida dos meus irmãos e na minha vida, que talvez gerou em nós essa raiz venenosa chamada amargura. Só o Senhor conhece. Às vezes a gente não tem coragem de confessar isso para ninguém. Por isso, Senhor, sonda o nosso coração. Olha nos cantos mais escuros da nossa alma, Senhor, e liberta a nossa vida dessa raiz venenosa da amargura. Nos ajuda a viver sob a lógica do perdão, da compaixão e da bondade, Senhor. Cura as nossas almas, cura os nossos relacionamentos, Pai. Se há aqui nessa noite relacionamentos que estão fraturados entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre amigos, Pai, que haja nesse momento a cura sobrenatural do Senhor, Deus. Que nós não podemos explicar, nós só podemos experimentar diante do Senhor, Pai. Por isso, nós queremos viver essa ética cristã, que é diferente do mundo. O mundo fala em condenação, o mundo fala em retribuição, o mundo fala em justiça,
com as próprias mãos. O mundo fala em pagar o mal com o mal. Mas o Evangelho é a boa notícia de que o Senhor pagou o mal com o bem. Pagou o mal com o perdão. Pagou o mal com o amor, Senhor. E nós queremos imitar o Senhor. E pagar e retribuir o mal que as pessoas nos fazem em amor, em bondade, em compaixão, Senhor. Nos ajuda a ser essa comunidade. Nos ajuda a ser esses discípulos do Senhor que vivem segundo essa lógica. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.